nome do Senhor, amém? Que possamos louvar ao nosso Deus juntos mais uma vez, como igreja, com os nossos corações ligados um no outro e ligados em Deus. E que o nosso Deus, o amor do nosso Pai te alcance, que a graça dele te alcance e que ele possa vir reinar na tua vida todos os dias. Que essa possa ser a sua oração em forma de canção nesse momento. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço a Deus por poder mais uma vez compartilhar uma palavra nesse fim de semana que não temos encontro das células, né? Então estamos fazendo essa celebração virtual. Nosso próximo encontro, nossa celebração presencial no primeiro domingo de fevereiro. E vamos estar juntos, será uma alegria, e celebrando a ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe esse tempo juntos aqui com a palavra do nosso amado Pai. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradeço mais uma vez por poder comunicar essa palavra do Senhor àqueles que me ouvem
E contamos com a tua graça, misericórdia, com o teu favor, com a clareza, com a revelação do teu Espírito Santo a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você já se fez uma pergunta que, diante de alguma situação que você tem enfrentado, né? Talvez a pergunta, e agora? O que eu faço? Né? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Eu confesso que já fiz isso muitas vezes e continuo fazendo. Surge num dia, uma situação diferente, atípica, aqui, né? E agora? Como que eu saio dessa? O que eu faço nessa situação? Né? Eu já aconselhei, já conversei com pessoas que já fizeram essa pergunta para mim, né? Dizendo, o que tu acha que eu devo fazer? E eu respondi a elas, orientei, conforme vou compartilhar no texto hoje, porque quem tem que orientar a pessoa o que ela tem que fazer com a sua vida nas situações é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. Mas é um questionamento que todos se fazem, né? Diante de uma inquietação, ao tentar descobrir uma direção diante de uma situação difícil. Seja alguns que falaram comigo sobre a dificuldade no casamento, outros sobre problema com os filhos, o que eu faço? Outros com uma crise financeira, o que eu faço para sair dessa situação? Outros diante de uma doença, do medo de uma doença, o que eu faço? Como que eu resolvo isso? O que eu faço? E é uma pergunta, repito, que eu continuo fazendo muitas vezes. E talvez o que poderíamos já acrescentar nessa pergunta é: Deus, o que eu faço? Que é o que mais eu faço. A pergunta que eu faço é a Deus. Deus, o que eu faço diante disso? Mais do que dizer o que eu faço, é Deus, o que eu faço? O que eu devo fazer? Qual a orientação do Senhor, seja na família, na igreja, na vida pessoal? O que eu devo fazer? Se olharmos para os relatos nas Sagradas Escrituras, né, a Bíblia relata, né, que muitos homens e mulheres tementes a Deus enfrentaram situações diversas em que se depararam com essa pergunta, o que eu faço? E talvez não nessas mesmas palavras, né? O que eu faço? Mas eu penso que se fechar os olhos, abrir a Bíblia e apontar ali para os relatos das pessoas, vai estar ali presente essa inquietação. Deus, o que eu devo fazer? O que eu faço? E talvez seja a pergunta que tu está se fazendo neste momento na tua vida, né? E eu quero, para responder, né, essa pergunta, ou tentar responder, ou iniciar essa resposta, indo para um texto lembrando de Moisés, né? No Antigo Testamento, segundo livro na Bíblia, o livro de Êxodo, narra sobre Moisés, um homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. E ele esteve diversas vezes em situações em que essa pergunta precisou ser feita: Deus, o que eu faço? E eu quero mencionar uma delas, né? Depois de Deus usar Moisés para libertar o povo usando as 10 pragas no Egito. Faraó então permite que os hebreus saiam do Egito e fossem embora, né? E depois Faraó vai se arrepender e vai atrás para trazer os hebreus de volta, né? E o texto está em Êxodo, capítulo 14, verso 1 a 16, que eu queria te convidar a ler. Êxodo 14, verso 1 a 16, eu leio na versão NVI, nova versão internacional. Diz o texto, Êxodo 14, 1 a 16. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon.
E Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Feliz, triunfantes, celebrando, que saíram da escravidão. Diz o texto ainda que os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas: sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Esta é uma das narrativas aí mais impressionantes na Bíblia, né? E há tanta riqueza nesse texto, e o capítulo continua, né, narrando como que eles atravessaram o mar, então como que Deus abriu o mar e eles atravessaram. Então você pode ler a continuidade do texto e fazer as tuas observações aí. E mesmo nesse texto que eu li, há tantos detalhes, tantas lições preciosas, mas não temos tempo suficiente para isso, né? O que eu quero é estar diante do tema que me propus a desenvolver aqui. Moisés está com o povo diante do mar. Faraó se arrependeu de libertar. Faraó vem com aquele exército poderoso, armado, e agora para levar a força de volta. E o povo começa a murmurar de Moisés, reclamar. Moisés primeiro tem uma palavra, né, de confiança ao povo, para o povo fazer o que ele estava fazendo, que é: fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor, né? Vejam como Deus vai nos livrar. Uma palavra de confiança, uma situação dramática, de medo terrível. Fique quieto. Observe como Deus vai te livrar dessa situação, como Deus vai nos livrar. Mas nesse aquietai-vos, Moisés vai clamar a Deus, e Deus vai dizer a ele: por que tu está clamando a mim? Eu já te dei orientação, mas vou mais uma vez te orientar. Pega esse teu cajado e levanta sobre o mar, e ele vai se abrir. Perceberam aí que na pergunta que Moisés está diante de Deus: Deus, o povo está reclamando, o exército está vindo, eu confio que o Senhor vai nos dar vitória, vai nos tirar dessa, mas Deus, o que eu faço agora? O povo está reclamando, o exército está vindo e a situação está aqui, eu preciso uma direção. E Deus primeiro diz: o que tu está clamando a mim aí, né? Mas é isso, né? A Bíblia às vezes já tem toda a revelação para nós e nós ficamos dizendo: Deus, o que eu faço? Quando a Bíblia já disse para nós o que devemos fazer. Às vezes nós deixamos de ler a Bíblia, de meditar nela e receber a direção. Está ali na Bíblia, né? Mas muitas situações Deus vem nos dar a direção. Deus maravilhoso, cheio de graça e misericórdia, sempre tem direção para nós, né?
sempre tem direção. Na versão revista atualizada, o verso 13 a 16 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Diz o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Muito bem, vamos lá. Nós vemos aqui, né, a semelhança dos israelitas, nós como filhos de Deus, né, vamos nos encontrar em situações de apertos. Mas os filhos de Deus, nas situações de apertos pelas quais passam, têm o privilégio de que nessas situações terão a manifestação de Deus na sua vida, a graça de Deus, o agir de Deus, né? Então, nos apertos, nesses momentos, Deus vai se manifestar, vai agir. Deus podia ter conduzido o povo por um outro caminho, mas o texto vai mostrar que Deus orientou eles por onde eles deviam ir, já com a intenção de colocar eles naquela situação, permitir aquela situação de aperto, para Deus fazer um milagre na vida deles, né? O texto é muito claro que Deus direcionou, Deus endureceu o coração do faraó e Deus vai dar o livramento, porque Deus queria revelar sua divindade ao povo. O Deus presente, o Deus poderoso, já tinha feito as 10 pragas e era no Egito, mas agora fora do Egito, Deus continuará sendo o Deus deles. Um Deus de milagre, um Deus poderoso, continuaria agindo com eles. Nós vemos aqui que Moisés, mesmo naquela situação nova, difícil, já era difícil a situação, ainda tinha o povo reclamando dele, mas Moisés era um homem de convicção, a sua fé estava firmada em Deus, né? E isso tinha bênção sobre a vida dele, porque ele não deu ouvido às críticas, não cedeu à pressão das pessoas, vamos voltar e tal como escravo. Não, ele se manteve convicto, firme nas suas convicções, mesmo que as pessoas o criticassem, desejavam mudar de rumo, ele não, eu tenho a minha convicção, eu sei para onde eu vou, né? Eu sei em quem tenho crido, amém? Eu sei em quem tenho crido, então vamos marchar. Moisés respondeu aos murmuradores que estavam reclamando, dizendo: fiquem quietos, né? Cala a boca, como poderiam dizer nas palavras nossas, né? Cala a boca, fique quieto, vocês ficam reclamando. Dá vontade de dizer para algumas pessoas, não é? Ou talvez Deus tem que dizer para ti: cala a boca, fique quieto, em vez de ficar murmurando aí. Deus dá um cala-te-boca em nós, né? A mim, a você, né? Fique quieto. A primeira atitude que vemos aqui de Moisés, o que eu faço diante da situação, é aquietar-se. E Moisés fazia isso, fez isso, por isso que ele vai receber a direção de Deus, mas ele vai dizer para o povo fazer isso também. Fiquem calmos, acalmem-se, confiem, aquiete-se. Agora, esse aquietar-se é um aquietar-se para, opa, deixa eu ficar quieto para eu poder ouvir Deus, né? Aquietar-se não é, não vou fazer nada, vou dormir. Não é isso que a Bíblia está mostrando, né? Diz: aquietai-vos, porque o milagre de Deus se revelou no silêncio, e se revela muito no silêncio o milagre de Deus, né? Moisés manda o povo aquietar-se, não murmurar e estar atento à voz de Deus, porque enquanto estamos murmurando, reclamando, nós não ouvimos Deus. Nos distraímos, perdemos de ter a percepção de Deus. Então, queridos, diante de uma provação, de um aperto, do que eu faço? É no silêncio, né? Na quietude, que a nossa alma vai experimentar e vai aprender a confiar no poder de Deus, né? Jeremias escreveu em Lamentações 3, 24 a 29, dizendo: o que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto com Ele, por isso vou colocar toda a minha esperança nele. Olha, eu vou repetir.
O que eu realmente quero, eu estou pegando aqui a versão Bíblia Viva. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto com Ele, por isso eu vou colocar toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para os que confiam nele, para quem o procura de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação que o Senhor dá. É bom para o jovem aguentar a disciplina, ficar sentado, sozinho e quieto, ouvindo as ordens de Deus. O jovem deve se humilhar diante de Deus, porque finalmente a esperança pode surgir. Aquietai-vos, Jeremias está dizendo. Numa situação que a pessoa está passando, é melhor ficar em silêncio, quieto, né? Pensando, orando. Né? Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 5 que nós devemos ir para um silêncio do nosso quarto, buscar o Pai em secreto, e ali no secreto Deus vai nos recompensar. Vai nos ouvir e recompensar, vai nos abençoar ali. É o que Jeremias diz, é o que Moisés diz, é o que outros escritores da Bíblia vão dizer. Porque a Bíblia mostra princípios, são princípios que outras pessoas aplicaram em suas vidas e que é a direção de Deus, né? Ficar quieto em silêncio, orando, pode para alguns parecer uma perda de tempo, como que se a pessoa está dizendo, eu ficar quieto aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, o Senhor não sabe fazer. Se nós não temos capacidade de ficar quietos na presença de Deus em oração, é isso que estamos dizendo. O Senhor não sabe o que fazer. Eu sei, eu vou fazer logo. Não vou ficar parado aqui, quieto, ouvindo Deus, falando com Deus. Eu vou fazer as coisas. Perdoa-nos, Senhor. Amém? Quantas vezes eu faço isso? Eu fiz isso. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por agir assim, né? O Salmo 135 diz, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Que exemplo para nós, os salmistas. Isaías 8,17 exclamou, esperarei pelo Senhor, nele porei a minha esperança. Salmo 27,14 diz, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor, né, significa ter esperança em Deus, confiar na sua palavra. É o que está aqui, esperar e esperança. Né? Ou seja, esperar em Deus não é uma espera infrutífera, mas uma esperança de quem confia, de que no tempo certo Deus vai agir, Ele agirá. O Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Esperar no Senhor, aquietai-vos no silêncio, perguntando a Deus, Deus, o que eu faço? O que tu queres que eu faça? O que tu vais fazer, Deus? Né? É isso que Moisés fez e ouviu a direção de Deus, conforme diz o texto. Deus disse a Moisés, diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, a primeira coisa, aquietai-vos, orar, esperar no Senhor. O que eu faço? Deus, o que eu faço? Aquiete-se na minha presença, diz Deus. Espere em mim. Eu vou falar contigo, vou te dar a direção. A segunda atitude que o texto nos mostra, que está no verso que eu acabei de reler, né, diante dessa inquietação, é colocar em ação o que Deus nos falou através da oração, o que Deus revelou no secreto, o que Deus falou para Moisés. Marchem, sigam avante. Deus, mas o mar está fechado. Não tinha aberto o mar ainda quando Deus disse isso, estava fechado. O problema continuava ali, mas Deus diz, vão avante, não pare, não desista, siga a tua vida. Continue vivendo com Deus. Deus não deu uma direção completa, siga a direção que Ele deu até o momento, mas não pare. Aquiete-se, receba a direção e continue. Continue a tua vida. Deus vai estar dirigindo, né? O que Deus revelou a Moisés, diz ao povo que marche, mas Deus disse, olha, pega o que tu tem na tua mão, aí o teu cajado, estenda sobre o mar e mande o mar se abrir e ele vai se abrir. Moisés assim fez, obedeceu e o mar se abriu. Leia a sequência do texto que é conhecido, mas leia, você vai gostar.
a orientação de levantar o bastão e para o mar se abrir só poderia ser recebida por alguém que conhecia Deus, né? Que conversava com Deus em oração. Moisés conhecia Deus, já tinha visto os milagres de Deus, agora era um novo milagre. Se Deus falasse isso para ti hoje, pega esse vara e vai lá. Poxa, eu nunca fiz isso. Olha, a primeira vez Moisés também teve dificuldade. E Deus foi praticando a sua fé. Primeiro lá a vara se torna numa serpente, né? E assim, agora pega lá a serpente pela cauda, e vai assim, Deus foi direcionando ele, quer dizer, no início, como é que eu faço? A fé é assim, a gente vai aprendendo a desenvolver a confiança em Deus, né, tendo passos, milagres, pequenininho, vamos dizer assim, um milagrezinho, milagre. Deus vai nos forjando, nos transformando, né? E o que Deus fez foi algo incrível, né? Tente imaginar, né? Se colocar nessa situação. E é interessante que o vento veio na hora certa. Alguém disse assim, mas sempre tinha vento e podia abrir, né? Não. O vento veio na hora certa que o povo estava diante do mar, abriu o mar, secou, foi tão forte que secou, fez aquelas duas paredes. Quando eles terminaram, o último hebreu que atravessou, pum, se fechou, parou o vento e fechou o mar. Deus no controle de tudo, né? O que para os incrédulos, foi o efeito da natureza, mas o efeito da natureza, quem controla? Deus. E no momento certo que eles estavam lá, né? Deus conduzia todas as coisas. Deus fez o que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Nosso Deus, ele nos surpreende. Age de maneira que nós não esperamos. Deus age de maneiras diferentes, né? Alguns anos atrás, um irmão em Cristo me contou que ele decidiu buscar a direção de Deus por uma situação que ele tinha e buscar a Deus em oração. E o milagre que ele precisava era da direção de Deus mesmo, que Deus lhe desse uma orientação para uma situação que ele vivia. E ele passou a orar e Deus não falava para ele e ele me disse, eu já estava desistindo de orar. E aí Deus veio e respondeu, né? Deus é bom. Até quando ele estava desistindo, Deus na sua misericórdia ajudou ele, respondeu. Queridos, Deus nos orienta passo a passo, né? Marche. Deus dá orientação passo de cada vez. Primeiro Deus diz marche, depois levanta o cajado, atravessa o mar, e assim Deus vai orientando. Deus não dá toda a orientação. Deus vai nos orientando passo a passo na nossa vida cristã. E olhando para essa situação incrível aqui, impressionante, né, da abertura do mar, nós vemos que não existe problema, não, dificuldade grande ou pequena, né, para Deus. E quando nós temos uma dificuldade diante de nós temos que apresentar essa dificuldade a Deus, a um Deus fiel, poderoso, amoroso. Deus, é essa situação que eu estou enfrentando. Deus, é esse mar aí que está fechado. Deus, é esse exército que está vindo. Deus, por favor, dê direção, age com o teu milagre na nossa vida. Né? Não existe pequeno ou grande problema, dificuldade para Deus. Mas alguns milagres nas nossas vidas podem acontecer semelhante ao que aconteceu com Moisés. Né? Moisés tinha aquele cajado e Deus usou aquilo para fazer os milagres. Nós temos que olhar para a nossa vida. Quais são os dons que nós temos, as habilidades que temos, os recursos que temos que Deus quer usar para fazer o milagre? Quem são as pessoas que eu conheço que podem orar por mim e Deus fazer um milagre? Amém? Nós temos que nos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, né? Nossas vidas nas mãos de Deus. Olhar o que Deus tem colocado para nós e colocar nossas vidas nas mãos de Deus. Né? Sermos cooperadores de Deus para que o milagre aconteça. E vai ser uma alegria, né? Ver o agir de Deus nas nossas vidas. Porque nós vamos ver na Bíblia quantas vezes Deus usou as coisas naturais para fazer o sobrenatural, né? Como falei antes, Deus enviou um vento forte para abrir o mar. Algo sobrenatural realmente, mas usando as coisas da natureza.
Lembra que para Davi vencer o Golias, ele usou uma experiência que ele tinha de caçador, de defender as suas ovelhas, que era o estilingue, o seu bodoque, né? Então a sua experiência foi suficiente para ele vencer, derrotar um gigante. Algo natural que ele desenvolveu para vencer um feito sobrenatural, porque vencer aquele gigante, né, era algo sobrenatural, né? Lembra que Jesus, Deus presente, Deus conosco, usou os pães e os peixes para alimentar uma multidão. É o que tinha nas mãos, é o que tem nas nossas mãos que Deus quer usar para nos abençoar. É a sua palavra na nossa mão, é a oração, é a nossa fé, é o que nós já temos. Deus quer usar para operar milagres em nós e através de nós para abençoar outras pessoas. Talvez você esteja pensando, mas quem sou eu comparando com Moisés, né? Moisés é um profeta, um homem de Deus, né? Mas se tu olhar a vida dele, de como ele era um homem, ele foi até um homicida, né? Um homem que duvidou muitas vezes, inconstante, tímido muitas vezes, com dificuldade para falar. Talvez ele tinha mais limitações que você. Mas, aliás, ele levou 80 anos, né, para obedecer a Deus e libertar o povo, né? Ficar pronto para Deus usar ele. Talvez a diferença que possa haver é que ele tinha muita intimidade com Deus e às vezes nós ficamos à margem, não buscamos a intimidade com Deus, não gastamos tempo com Deus. Moisés ouvia e obedecia a Deus, era um homem que temeu a Deus e obedeceu. Eu ouvi de uma irmã também há muito tempo atrás, aliás, que ela tinha um problema sério no seu trabalho com uma funcionária, e ela não sabia como resolver, e aí ela foi orar, e a orientação que eu dei a ela, vai orar, ore sobre isso, né? E ela fez isso, orou, e ela descobriu que a solução estava nas suas mãos, que ela precisava se humilhar e pedir perdão à funcionária. Já pensou? O chefe pedir perdão para o funcionário, o dono pedir perdão, para ela foi uma humilhação. Mas deu certo, Deus deu a orientação, ela fez o que Deus orientou e esse milagre aconteceu, porque era um milagre que ela tinha nas suas mãos. E às vezes o milagre que Deus quer fazer na nossa família, nós ficamos orando e pedindo, mas está nas nossas mãos. Através de um gesto, de uma palavra, de uma atitude, podemos mudar um contexto da família, de um relacionamento, né? Temos que usar o que Deus tem nas nossas mãos para os milagres dele acontecer na nossa casa, na nossa vida. Amém? Se tu é uma pessoa que tem fé e tem disposição em orar, isso já é suficiente. Fé e oração é suficiente para Deus. É combustível para fazer o milagre acontecer, né? Porque Deus opera através de uma oração com fé, conforme Hebreus 11. É aquele que ora, aquele que tem fé, que crê que Deus existe e que recompensa aqueles que o buscam. Temos que restaurar a nossa fé, né? Uma fé aliada à oração. Amém? Moisés libertou o povo do Egito, o milagre de abrir o mar aconteceu. E enquanto eles estavam atravessando o mar, o exército estava vindo, mas Deus segurou o exército lá, não deixou eles, né? Só quando os israelitas já estavam atravessando, que o exército vai poder se aproximar, e o texto vai dizer que eles entraram no mar, o mar se fechou e o exército de Faraó pereceu. Deus protegeu a retaguarda do povo. Deus mandou o povo avante, em frente, que eu cuido da retaguarda. Deus mandou uma nuvem, né, de fogo que impedia o exército de chegar perto do povo de Deus. Deus está cuidando das nossas costas, porque nós somos um povo que não retrocede, um povo que vai à frente na nossa fé no Senhor Jesus. Amém? A nossa fé no Senhor Jesus. Essas simples atitudes, ou grandes atitudes, que precisamos ter, né? Que deveria nos acompanhar diante dessa inquietação. O que eu faço? É primeiro aquietar-se, vai orar em silêncio,
buscar a Deus no quietude do teu quarto, receba a direção e depois tu pode agir. Oração, né? Oração e ação. Agir após orar. Ou seja, agir de acordo com a voz de Deus ouvida no quarto de escuta, no quarto em secreto. Aquietar e agir. O agir depois de aquietar-se na presença de Deus. Amém? Jesus, queridos, veio à Terra e Ele quer nos guiar diante dessas inquietações do que eu faço. Ele quer nos guiar, nos dar direção. Precisamos buscar a face de Jesus em oração, receber a direção em todas as situações que porventura tu esteja enfrentando. Mas acima de todo o nosso maior dilema do que eu faço nessa situação que eu estou enfrentando, é o que eu faço para ser salvo. Esse deveria ser o maior dilema das pessoas. O que eu faço para ser salvo? Posso fazer alguma coisa? Atos 16:31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo. A salvação é a nossa fé em Jesus. Nós somos salvos pela nossa fé em Jesus. A única coisa que podemos fazer para sermos salvos é confiar as nossas almas a Jesus. Jesus, a minha alma eu entrego a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Fazendo essa comparação com Moisés atravessando o mar aqui, Jesus, né, Ele nos conduz pelo mar dos nossos pecados e nos faz atravessar salvo. Ao final, nos leva a outra margem da nossa vida com segurança. Jesus nos tira desse mundo e nos leva para outra margem, que é o céu, em segurança. Ele nos faz atravessar, Ele é o caminho, né? Por esse mar que nós vivemos na vida, o pecado. Jesus nos tira desse Egito, da escravidão neste mundo e nos leva à presença gloriosa do Pai, através da nossa fé em Jesus. Creia que Jesus morreu na cruz para o perdão dos teus pecados, para te dar vida eterna. Confie a tua alma nas mãos do Senhor. Confie nele para ser salvo. Aquiete-se, você não pode fazer nada para ser salvo. Mas o que você pode fazer é colocar a tua fé exclusivamente em Jesus Cristo. E seja salvo. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez dou graças por essa santa palavra do Senhor que nos orienta, nos consola, nos anima tanto. Eu sou muito edificado com essa palavra, Pai. Obrigado, Jesus. E queremos ao Senhor colocar em prática o que nós vimos aqui com Moisés e tantos homens e mulheres de Deus na Tua palavra, que diante do aperto, diante de situações difíceis, eles aquietavam-se, buscavam a quietude do seu quarto, daquele momento, e ali recebiam consolo, direção, e viam o milagre do Senhor acontecer nas suas vidas. Ó Senhor, nos ajude a nos aquietarmos, a esperar no Senhor, ter esperança no Senhor, ter paciência, esperar com paciência no Senhor. E nos leva, Senhor, a agir, ó Deus, a partir daquilo que o Senhor nos direciona, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, faz os teus milagres na vida de cada pessoa, na sua casa, no casamento, com os filhos. Faz o milagre, Senhor, curando as enfermidades, faz o milagre, Senhor, restaurando as finanças. Ó Deus, precisamos do Senhor. Nós confiamos e queremos continuar avançando, marchando em frente, confiando no teu cuidado, Senhor. Queremos colocar o que temos nas nossas vidas, nas nossas mãos, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor e avançarmos, ó Deus, confiando em Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Tchau. Luz do mundo vieste à terra.
Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Jesus por mim pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente divino.